E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo. Estamos aqui na terceira aula, tá? Do nosso curso de Medicina Baseada em Evidências e Semiologia Cardiovascular. Sou o Felipe. Sejam muito bem-vindos de volta. E hoje, na aula de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre a Síndrome Coronariana Aguda, tá? Como eu tinha dito no vídeo anterior, agora os próximos vídeos a gente vai tentar sempre trazer dentro de grandes síndromes. A gente tratou já na última aula sobre insuficiência cardíaca. Se você não viu até agora, se você não viu ainda, volta lá, dá uma olhadinha nesse vídeo, ficou bem legal. Ou termina de assistir esse e assiste o próximo, e assiste ele depois, como o próximo. É, a ordem não vai ser muito impactante para vocês, tá bem? Vamos lá. Nessa terceira aula, de novo, a gente começa com o caso clínico, que nesse caso eu vou trazer dois casos para vocês, vai ser um pouquinho diferente. A primeira é uma mulher de 42 anos, previamente rígida, que vem para o pronto-socorro com 45 minutos de uma dor torácica, em aperto, tá? Uma dor típica, a gente pode considerar isso como sendo uma angina típica. A gente não trouxe todas as informações aqui, mas vamos considerar como sendo, tá? O exame físico dela é sem alterações, nada digno de nota, e chegando no pronto-socorro é administrada nitroglicerina sublingual, e a dor é completamente aliviada, ela fica melhor da dor. O eletrocardiograma da entrada normal e uma troponina colhida que vem com um nível de 0,01 dentro dos valores de referência, tá? O caso 2 já é um pouquinho diferente. É um paciente idoso, um homem de 74 anos, com um infarto do miocárdio há 3 anos, tá? Então já é um paciente que tem um histórico. E como a gente tinha falado no vídeo anterior, pacientes que têm um histórico anterior são aqueles que têm o maior fator de risco para ter novamente aquela mesma doença. Apresenta-se para a gente também na emergência, nesse mesmo plantão, com vários dias de dor torácica em queimação intermitente, tá? O ECG dele mostra onda Q, uma onda Q patológica. A gente pode discutir isso depois. Nas derivações D2, D3 e AVF, que são as derivações de parede inferior, já presentes no seu último eletrocardiograma realizado há alguns meses. Não tem nenhuma nova alteração isquêmica no traçado. A gente coleta uma troponina e a troponina inicial desse paciente é de 0,14, lembrando os nossos valores de referência, acima do valor de referência. Então, tá. E fica o questionamento agora. Esses pacientes que vêm para a gente com dor torácica, e essas apresentações, tanto dessa mulher de 42 anos, quanto desse paciente, esse idoso de 74, estão tendo uma síndrome coronariana aguda, né? Mais uma vez, a gente vai utilizar esses dois livros, são a pedra angular, as pedras angulares para a gente, tá? O Guia do JAMA, de Exame Clínico, e o livro do Stephen McGee. Só que um pouquinho diferente, como atualização para o Guia do JAMA, a gente vai utilizar um artigo que foi publicado nessa série de exame clínico do próprio JAMA, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse artigo, junto também com as referências que a gente vai utilizar hoje, que são esses livros e o artigo, que traz essa atualização de capítulo, né? No formato de uma revisão sistemática, tá bem? Antes disso, queria voltar com vocês para a gente estudar um pouquinho os casos clínicos e falar já sobre eles. Então, o primeiro, inicial, uma mulher jovem, rígida, que tem uma dor que a gente vai considerar como sendo uma dor típica, tá? Não traz todas as características, mas vamos considerar como sendo uma dor típica, tá? Que tem uma melhora com nitroglicerina, isso é notável, a gente vai discutir. Que tem um ECG normal e tem uma troponina também normal, tá? E esqueci de falar também, um exame físico normal. Beleza, então vamos lá. Se a gente fosse pensar nisso durante um plantão, uma paciente que chega com uma dor típica e que melhora com o uso de nitroglicerina, a primeira resposta, quase que medular, seria de que se trata de uma dor de origem
cardíaca. E pode ser, eu concordo, eu acho que é um caso clínico em que levanta dúvida pra gente, principalmente porque a gente tem uma paciente com uma apresentação de apenas 45 minutos, tá? Então, apresentação precoce. É uma possibilidade de que seja uma síndrome coronariana aguda? Sim, é. Mas a gente tem que estudar melhor essa probabilidade, tá? Já nesse segundo caso, a gente tem um paciente idoso, como eu falei, o maior fator de risco para que você tenha algum problema é você já ter tido ele antes. Ele já infartou, ele tem um histórico de infarto há 3 anos. E a gente vai ver o quão é relevante você ter uma apresentação prévia ou não, tá? Tudo a gente quer hoje quantificar, lembrando, a gente quer evidência, né? Que vem com uma dor torácica de vários dias em queimação, que a gente poderia considerar como sendo uma precardiologia tipo B, você pode dizer, ou tipo A, enfim. Não traz todas as características do artigo. Esses dois casos clínicos, por sinal, eu retirei do artigo que eu citei para vocês, que a gente pode considerar como sendo uma precardiologia do tipo B, tipo A, tá? Que tem um eletrocardiograma alterado, mas previamente já alterado, né? E que vem com a troponina positiva, certo? Então, é um paciente idoso, com histórico prévio, que tem uma dor de vários dias, né? E que vem com a troponina positiva, né? Com o eletrocardiograma alterado, mais prévio, e a troponina positiva. E vamos lá, tá? Primeira coisa, em relação a achados de eletrocardiograma. Quando a gente está falando de síndrome coronariana aguda, a gente classicamente divide em dois grupos, né? Aqueles pacientes que se apresentam com IAM, né? E aqueles pacientes que estão com angina instável. E pela definição, isso aqui é uma definição universal, tá, pessoal? Pela definição universal de infarto, a gente classifica o paciente como tendo infarto a partir dos níveis de troponina, né? Então, é um paciente que tem um quadro clínico compatível e tem uma troponina em curva, seja ascendente ou descendente, acima do percentil 99 para aquele ensaio, aquele tipo de estudo, né? A gente considera esse paciente como sendo positivo para infarto, tá? E a partir daqui, a gente tem ainda outras duas possibilidades. O paciente que tem um supra de ST, né? Um supra ST, ou um paciente que não tem a supra. Então, não supra ST, certo? A partir de um achado do eletrocardiograma, que a gente vai ver também o quanto ele é relevante, que é o supradesnivelamento do segmento ST, como a gente consegue ver aqui nesse traçadozinho desenhado, mas enfim, já dá pra gente entender um pouquinho, tá? E se a gente não tem o aumento da troponina, a gente fecha o paciente como sendo uma angina instável, né? São as duas síndromes coronarianas agudas, né? Os dois grupamentos maiores. A gente tem hoje uma tendência de buscar reclassificar isso e trazer novas classificações. São algumas coisas que ainda estão hoje sendo estudadas, estão sendo debatidas, que são em relação a, em vez de a gente chamar de síndrome coronariana aguda, a gente dividir a síndrome como sendo uma oclusão coronariana aguda, né? Que pode ter o supra-ST ou não ter o supra-ST, enfim, o Dr. José Alencar é o nosso representante aqui no Brasil, que está falando muito sobre isso, está bastante em voga hoje em dia, mas é uma discussão para um outro momento, tá?
Posso até deixar um vídeo linkado aqui na descrição, de uma das reuniões que a gente teve aqui do grupo da cardiologia, aqui do estado, em que a gente convidou o professor Alencar, ele falou sobre isso. Tá, então a gente tem essa primeira divisão, baseada em critérios eletrocardiográficos, né? E a gente tem alguns achados, eu vou mostrar para vocês, em relação a aumento, diminuição de probabilidade, de razão de verossimilhança a partir do ECG, e a gente tem o exame físico, né? Nosso bom e velho exame físico. Mas lembrando que dor torácica, principalmente no cenário da emergência, é obrigatório que a gente tenha um eletrocardiograma, tá? A gente não pode atender um paciente com dor torácica sem realizar um eletrocardiograma, independente da apresentação, tá, pessoal? Isso é mandatório. É guia de boa prática, assim, para qualquer médico, qualquer hospital no mundo todo, tá? E aí, vamos lá, vamos adentrar as nossas evidências, tá? A primeira aqui eu estou trazendo uma tabela retirada diretamente do artigo, tá? Que é dos fatores de risco que a gente tem para dar o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, tá? Aí vamos lá para as razões de verossimilhança. A gente vê aqui que uma razão de verossimilhança que chama atenção é de um estudo apenas, né? Aqui, lembrando, o artigo ele fez uma meta-análise com diversos estudos e para cada um desses achados, a gente tem números diferentes de estudos, com um somatório diferente de pacientes. Mas em um dos estudos foi estudada, né? Se o paciente teve algum estresse anormal antes da apresentação. E vejam só, a gente acha uma razão de verossimilhança nesse estudo, tá? De 3,1 para um estresse anormal prévio à apresentação, com uma especificidade alta e uma sensibilidade relativamente não, sensibilidade bem baixa, né? Lembrando, tá, pessoal, aqui a gente tem uma razão de verossimilhança bem importante, mas de um estudo só, tá? E que a gente não tem todos os, todas as ferramentas para poder analisar melhor, mas ainda assim é interessante saber que é uma informação relevante para a gente perguntar ao paciente, tá? E aqui, abrindo um pouquinho para a discussão, mas é importante que a gente pergunte em relação a estresses físicos e estresses psicológicos, tá? Mas principalmente o estresse físico, o esforço físico, né? Outros fatores de risco que a gente observa aqui, que tem uma razão de verossimilhança bem importante, são, por exemplo, a DAOP, né? A doença arterial obstrutiva periférica. E por que será que ele tem uma razão de verossimilhança tão alta? Imagine só, se um paciente já tem sinais, já tem um diagnóstico de que ele tem obstrução nas suas artérias, da perna, por exemplo, é o local mais comum da gente dar esse diagnóstico, é bem provável que ele vá apresentar obstruções, lesões em outros sítios, tá? E por que é que ele é maior aqui, por exemplo, do paciente que teve um diagnóstico prévio de DAC, né, de doença arterial coronariana? Aqui, para esse artigo, nessa meta-análise, ele observou que tem uma razão de verossimilhança de 2. A gente poderia abrir para discussão, mas uma das possibilidades poderia ser aquele paciente que já sabe que tem DAC e que acaba indo mais vezes à urgência justamente pelo receio de que esteja apresentando uma síndrome coronariana naquele momento, tá? Talvez isso, aqui está aberto para discussão, tá, pessoal? Mas talvez isso é que leve a DAC, tem uma razão de verossimilhança menor até do que a DAOP, né? Enfim, mas pode ter outros fatores confundidores, é pano para manga que a gente discutiria em outro momento. Do mesmo jeito, o paciente já ter apresentado um infarto prévio. Lembra que eu falei que um dos fatores de risco maior para você ter alguma coisa na medicina é você já ter tido aquela doença, aquela apresentação antes? Pois é, aqui a gente vê uma razão de verossimilhança baixa, tá? Bem, bem baixa, assim, de 1,6, que talvez também seja explicado por conta disso. É um paciente que tem mais receio e que vai mais vezes
o pronto-socorro, enfim, é uma coisa aberta para discussão. E outros aqui clássicos, né? Como, por exemplo, a diabetes, a doença cerebrovascular, sexo masculino também, hiperlipidemia, hipertensão, tabagismo, enfim, vocês veem que eles todos têm uma razão de verossimilhança bem baixinhas, né? E que é engraçado, curioso. Paciente que tem prévio uma revascularização miocárdica, para essa meta-análise, teve uma razão de verossimilhança medíocre, tá? De basicamente um, tanto positivo quanto negativo. Tá? Nessa segunda tabela, daqui, a gente vê algumas características da dor e a sua correlação, né? Suas razões de verossimilhança. E notem aqui que a dor típica tem uma razão de verossimilhança de 1,9. Ó, quando a gente fala uma dor típica, que é uma precordialgia tipo A, né? Que teoricamente deveria ser perto de 50% dos pacientes que tivessem dor típica, que tivessem realmente tendo uma síndrome coronariana aguda, vocês veem que ele tem uma razão de verossimilhança bem ruim até, né? 1,9. Então não dá para gente confiar apenas na nossa classificação do que é uma dor típica. E lembrando que isso daqui a gente está falando de especialistas, né? Provavelmente nesses estudos aqui, ele está pegando casos que foram atendidos na emergência por médicos experientes de emergência, de cardiologia, e que ainda assim a gente vai notar uma razão de verossimilhança ruim, tá? E isso já é bem discutido em literatura, tá? A gente não pode confiar somente nas características da dor, tá, pessoal? É por isso que eu falei, eletrocardiograma é obrigatório para todo paciente que tiver se apresentar um serviço de emergência com dor torácica, tá? E um outro também que é curioso e a gente vai também discutir é em relação a essa a irradiação para ambos os membros, né? A irradiação da dor para ambos os membros, que tem uma razão de verossimilhança de 2,6, enquanto a clássica, aqui, que é a irradiação para o braço esquerdo, tem uma razão de verossimilhança de 1,3, tá? Isso, de novo, pode ser por conta simplesmente de já estar no imaginário popular de que uma dor que se irradia para o braço esquerdo é uma dor de origem cardíaca e muita gente acaba, opa, desculpa, acaba apresentando essas características, né, iniciais na dor. Aqui trouxe do livro mesmo, né, do JAMA, são os mais antigos e outros estudos que mostram, por exemplo, que a razão de verossimilhança, quando a gente está falando de irradiação para ambos os membros, tem uma razão de verossimilhança de 9,7. Tudo bem, aqui é de um estudo, tá? Isolado. Mas, de novo, batendo na tecla de que acaba sendo um preditor até mais importante do que a irradiação apenas para o braço esquerdo. Inclusive, ombro direito, como vocês podem ver aqui, por esses estudos, tem uma razão de verossimilhança ainda maior, tá? E aqui é a nossa B3, que a gente discutiu na aula de insuficiência cardíaca. Tem uma razão de verossimilhança de 3,2. Hipotensão também, razão de verossimilhança mais importante. E por que isso? Porque uma das apresentações do infarto agudo do miocárdio, das mais drásticas, é o choque cardiogênico, que é aquele paciente que chega com um infarto que a gente classifica como sendo um KILIP, é uma classificação, tá? Clínica, é KILIP 4, é um paciente em choque cardiogênico, paciente hipotenso, com uma insuficiência cardíaca aguda, tá? Vocês veem que aumenta bastante a probabilidade do diagnóstico, né? Isso aqui já é muito bem consolidado de literatura, até por outras referências também, tá? E aqui, de novo, ó, nossa história prévia de infarto agudo do miocárdio com uma razão de verossimilhança até ruim, né? De 1,5 a 3, enfim, por essas referências de cá. E aqui, achados que diminuem a chance. São aqueles achados que fazem com que a gente deixe a dor torácica
como um tipo D, por exemplo. Vê só. Aqui a gente tem razão de verossimilhança de 0,2. Para uma dor pleurítica, é uma dor posicional como 0,3, que diminuem realmente a probabilidade. Mas lembrando que a gente considera como sendo uma razão de verossimilhança para pensar em excluir um diagnóstico, né, de 0,1 para baixo. Então aqui elas diminuem probabilidade, mas elas não excluem, tá? Então, o paciente que tem uma dor torácica típica, às vezes não vai ter infarto. E aquele que tem uma dor torácica atípica vai ter infarto, tá? Vai ter a síndrome coronariana aguda. Tudo bem? Lembrem disso. Aqui de novo, né? E aqui eu trago do artigo agora. O quadro. Aqui as características, né? No caso, no exame físico. Para o quadro de uma, hipotensão, né? Como uma razão de verossimilhança de 3,9. De novo, pensando naquele paciente em choque cardiogênico, né? Que aumenta bastante a probabilidade. Aqui, os crépitos também pensando nisso, no choque cardiogênico, né? Taquicardia do mesmo jeito. E uma que é bem interessante, né? Que é a reprodução da dor, a palpação. Pessoal, ela diminui bastante a nossa probabilidade, né? E é interessante porque realmente faz com que a gente pense mesmo que o paciente que tem uma dor torácica atípica tem uma chance menor de ter síndrome coronariana aguda. Mas, de novo, não exclui, pessoal. Fazendo verossimilhança de 0,3 diminui, mas não exclui, tá? E achados que a gente tenha no eletrocardiograma que contribuem para isso. Um infradesnivelamento de ST, esse primeiro de cá, razão de verossimilhança positiva, 5,3. Extremamente relevante, tá? Mas que tem uma sensibilidade baixa. E eu posso falar para vocês que realmente na prática a sensibilidade é baixa, né? A gente não vê tanto, mas se você vir, cara, comece a pensar realmente de que tem uma probabilidade alta daquele paciente, né, num cenário de dor torácica, ter síndrome coronariana aguda. E aí uma classificação mais geral, num eletrocardiograma isquêmico, como sendo uma razão de verossimilhança de 3,6 e uma inversão de onda T de 1,8. Já é uma razão de verossimilhança mais modesta, né? Bem humilde até. E para que é que servem todos esses dados, todas essas tabelas, esse monte de coisa? Por que é que a gente estuda tanto isso? Para aplicar na prática, pessoal. Ó, para quem não conhece, existe um score que a gente utiliza bastante. A maioria das urgências assim cardiológicas pelo país e mundo utilizam pelo menos algum score, e esse é um dos mais utilizados, que é o score HEART, né? O HEART é um acrônimo que para cada letra a gente tem um critério, que no caso o H de história, o E de eletrocardiograma, o A de age, né, em inglês, que é idade, o R de risco, de fatores de risco, e o T de troponina, tá? E aqui ele tenta simplificar bastante, tá? Mas tem uma tendência de a gente levar muito em consideração a troponina, tá? Não trouxe aqui para vocês, mas a troponina é um exame que, quando a gente está pensando em dor torácica, tem uma sensibilidade imensa, tá? Tem uma sensibilidade aí de mais de 95, 98%, dependendo de kit, de estudo, e uma especificidade também bem alta, normalmente acima da casa dos 90, aí, né? E por isso ele acaba sendo um critério que, às vezes, mesmo a gente tendo um score heart baixo, se a troponina vem aumentada, a gente tem uma tendência de continuar a investigação. Porque as razões de verossimilhança para troponina são bem elevadas, né? E aí, vamos lá. Aqui, a gente tenta incorporar a história, os sintomas, né, do paciente e pontuar ele como sendo alto suspeita, moderado suspeita ou baixa suspeita, no primeiro critério. Um eletrocardiograma em que a gente tenha um infradesnivelamento do segmento ST. Ó, infradesnivelamento do segmento ST, como sendo a pontuação máxima.
a gente acabou de ver na prática isso, né? Idade, que acaba sendo um dos critérios, assim, mais relevantes, né? Como acima de 65 anos com peso maior. Os fatores de risco, que aí incluem 3 ou mais fatores de risco relacionados à doença arterial coronariana, síndrome coronariana aguda ou história já de aterosclerose, né? Como sendo a pontuação maior, certo? E como é que a gente chegou nessa tabela? Fazendo esse tipo de estudo, juntando esse tipo de informação, como, por exemplo, o infradesnivelamento do segmento ST como tendo uma razão de verossimilhança alta. Onde é que a gente vai colocar isso aqui? No critério de eletrocardiograma, como sendo o maior preditor nesse score, tá? Para uma síndrome coronariana aguda, certo? Então, a aplicação prática desses estudos, de toda essa bioestatística, de todas essas tabelas, é essa, pessoal, é a gente entender o que é que muda na nossa prática clínica, né, no nosso pensamento, e produzir, por exemplo, um score simples. Que vejam só, a gente não está lidando com probabilidades, porcentagens, nenhuma conta complexas. E aqui é uma coisa que você pode fazer de bolso, no celular, ou até mesmo já ter isso decorado, né? Pontuação simples, para simplificar mesmo, né, a aplicação, e por isso também que hoje ele é tão bem disseminado e tão utilizado, tá? E aqui, eu escolhi trazer o Hart, porque ele é o mais simples deles, mas a gente tem outros, né? Como o TIM, o HFA. Ele traz uma classificação como sendo um baixo risco, um risco intermediário e um alto risco, né? E aqui a gente vê que quando se junta tudo daquilo dali, independente dos critérios, né? Que a gente utiliza, um Hart score de 7 a 10, né? De alto risco, vai ter uma razão de verossimilhança, olha só, de 13. E a gente está falando aqui de um score que você pode aplicar facilmente, decorado, no celular, bem rápido, né? Não tem nenhuma dificuldade. E que vai fazer com que a sua tomada de decisão seja muito mais bem embasada, muito mais precisa, muito mais rápida, né? Também. Um hard score intermediário de 5 a 6, razão de verossimilhança de 2,4, né? Incorporando tudo daquilo dali, a gente já vê. Que vai ter um valor ainda importante, né? Bem diferente de 13, né? Que basicamente já faz com que a gente pense que vai ter uma probabilidade alta, a não ser que a probabilidade pré-teste seja muito, muito baixa, né? Uma razão de verossimilhança de 13 vai elevar muito nossa probabilidade pós-teste. E um hard score de 0 a 3, que é considerado como um baixo risco, né? Vai ter uma razão de verossimilhança de 0,2. Diminui bem, né? A nossa probabilidade, mas de novo, não exclui. Isso aqui é uma ferramenta, a gente vai utilizar o HAT-score, a gente vai utilizar outras características que a gente observe no paciente, que ele não traz aqui, mas, por exemplo, a hipotensão, a taquicardia, enfim, tudo isso a gente somando acaba levando a uma tomada de decisão muito mais bem informada, né? E aí, de resolução para os nossos casos clínicos, tá? Isso aqui, de novo, pessoal, estou trazendo lá do artigo que eu citei para vocês no início, e vai estar na referência aqui também embaixo. A gente tem no caso 1, aquela paciente de 42 anos que apresentava uma dor típica, tá? Então, o Heart Score, que poderia classificar ela como sendo uma história 2 pontos, um ECG normal, uma idade abaixo de 45 anos, nenhum fator de risco, uma troponina normal. Vejam só, mesmo ela tendo uma alta suspeita de síndrome coronariana aguda, tá? O Heart Score dela é de baixo risco e faz com que a razão de verossimilhança, né, seja de 0,2. E aí, aqui no artigo ele traz
as probabilidades pré-teste para ambos os pacientes como sendo de 13%, tá? É um número, assim, que a gente vai observar, principalmente de estudo depois que pacientes são atendidos, estudos observacionais, por exemplo, de pacientes atendidos com Dr. Asca. Com a razão de verossimilhança de 0,2, a probabilidade dela pós-teste, né, cai para 3%. Então, é uma paciente que a gente já considera como sendo uma provável alta, tá? Só lembrando, aqui abrindo para discussão, uma paciente que se apresentou com 45 minutos, né, do início da dor. Até no artigo ele fala de a gente fazer uma segunda dosagem, e isso é prática clínica mesmo, da troponina, e se essa segunda dosagem da troponina vier negativa, a gente pode dar alta seguramente para essa paciente fazer segmento ambulatorial, tá? Já o nosso paciente do caso 2, aquele paciente idoso com histórico prévio já de AM, né, de infarto, veio com heart score de 6, elevado, né? Na verdade, desculpe, moderado, né? Um pouquinho mais elevado do que a primeira paciente, que a gente consideraria, por exemplo, a idade, 2 pontos para ele, uma alteração de repolarização, por exemplo, no eletrocardiograma, enfim, fator de risco também, mais 2 pontos, e aqui é uma troponina de 1 ponto, já vamos para 3 pontos, 5 pontos, e aqui provavelmente ele considerou como sendo normal, né, o eletrocardiograma, por já ter um prévio normal, e uma suspeita moderada, ou até baixa suspeita, que ele considerou como sendo repolarização, enfim, paciente de risco moderado, mas que a gente vê que o likelihood ratio, a razão de verossimilhança dele é 2,4 e vai fazer com que a probabilidade dele pós-teste seja de 26%, tá? Então, a partir de apenas um score rápido, né? Que objetivou tudo aquilo que a gente viu em todos esses estudos, a gente tem que um paciente de uma probabilidade alta, né? Vamos considerar assim, uma probabilidade pós-teste de 26% para uma doença letal, a probabilidade alta, tá, pessoal? Não se atenham só ao valor 26%. 26% para um quadro gripal não é nada, 26% para uma doença que mata é muita coisa, tá? Então já faz a gente tomar uma decisão rápida, que seria a internação desse paciente como sendo uma síndrome coronariana aguda, e conduzindo como tal. Só lembrando que a gente ainda precisaria de uma segunda dosagem da troponina, mas só a partir daqui a gente já sabe que é um paciente que vai precisar ser internado, vai precisar ser melhor conduzido ainda, com mais calma. E aqui é uma paciente que já vai provavelmente receber alta logo em seguida, tá? Resolvendo aí o nosso plantão, tá bem? Bom, é isso, pessoal. Esse aqui foi nossa terceira aula, né? De novo, assim, trazendo essas grandes síndromes, agora da síndrome coronariana aguda. Muito obrigado aí por terem assistido. Falem o que vocês estão pensando, assim, das aulas. Postem aí no comentário, por favor. E qualquer dúvida, estou à disposição. E podem contar comigo, tá bem? Até a próxima e tchau, tchau.